Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, em artigo publicado pelo jornal Estadão, a quem desde logo nós dispensamos os créditos por essa publicação, traz-se uma matéria com o seguinte título: a polêmica modulação dos efeitos da exclusão do ICMS do PIS/COFINS. Já de início, nesse ponto específico, como eu citei a palavra modulação, cabe aqui, antes de prosseguirmos, explicarmos o que vem a ser modulação no mundo jurídico. Vejam, com a edição da Lei número 9.868 de 1999, o legislador ele legitimou ao Supremo Tribunal Federal em proceder à modulação dos efeitos de suas decisões quando, observe esse ponto, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, conforme o artigo 27 dessa lei, e aqui nós transcrevemos o artigo em sua literalidade, em que eu peço a permissão de vocês para ler. Abre aspas, o artigo 27 da Lei 8.868 diz o seguinte: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica, eu vou grifando para você saber exatamente onde eu estou na tela do seu dispositivo, segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Explico melhor isso daqui antes de continuarmos com a matéria. O que esse dispositivo de lei está dizendo? Até por uma questão de dar segurança jurídica, para que a decisão não passe a valer desde o início do ajuizamento da ação, ou que passe a valer para a vida toda, ou que passe a valer e alcançar atos pretéritos. Então, o legislador criou esse dispositivo a fim de se criar um marco e a partir dali, ou seja, esta ação, esta decisão alcançará até, e aí os julgadores, os 2/3 aqui dos membros do STF, fixará este momento, este limite. Tudo bem? Além de explicarmos o que é modulação, eu quero também estender aqui os créditos ao autor do artigo, Luiz Alexandre Castelo. O Luiz Alexandre Castelo é um tributarista, sócio da Lopes e Castelo Sociedade de Advogados. Dispensamos aqui os créditos para o autor deste belo artigo, conforme vocês verão a seguir. Essa questão do ICMS, do PIS e do COFINS, enfim, a recuperação do PIS e o COFINS e a COFINS sobre o ICMS, ele foi após o julgamento da repercussão geral no recurso extraordinário 574/706 no STF, e a partir daí foi aberta a possibilidade de que advogados possam obter ganhos expressivos de forma segura com a tese de restituição do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS dos últimos 5 anos. Uma excelente oportunidade, não só para os clientes, mas também para os profissionais, leia-se, advogados que atuam
atuam ou pretendam atuar neste ramo. Essas teses, matérias, enfim, ficarão em um link na descrição do vídeo com todo esse material que está passando na sua tela desde a petição inicial. Eu vou deixar um link para vocês terem acesso a este material. Dito isto, o artigo diz o seguinte: a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer favorável à modulação futura dos efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Já explicamos no início que vem a ser a modulação. Em continuação, diz a reportagem, ou o artigo, como queira, é fato que não há como precisar qual será a decisão do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos embargos declaratórios, porque tem-se um embargo de declaração neste julgamento que encontra-se no STF, diz o autor. Entretanto, é de fundamental importância observar como os tribunais do país e o próprio STF vêm se comportando em relação a este caso. Que caso? A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Em outro trecho, diz o especialista, é difícil acreditar que ocorra eventual modulação da forma com que é colocada pela Procuradora-Geral da República. Isto porque, continua o especialista, por prática, o STF protege o contribuinte. Situação esta, inclusive, colocada pelo ministro Marco Aurélio no recurso extraordinário 440787, do qual, diz ele, transcrevo parte do seu voto, referindo-se ao voto do ministro Marcos Aurélio. E aí se faz necessário que a gente leia aqui parte do voto em que ele colocou no seu artigo. Abre aspas. Como já consignado em outras decisões, toda vez que o tribunal modula certa decisão, diz o ministro Marco Aurélio, estimula, eu vou acrescentar aqui, incentiva procedimentos à margem da Constituição, fora da Constituição, que não está previsto ali na Constituição. Tudo isso, entre aspas, surge imprópria a suspensão deste processo até o julgamento dos declaratórios no piloto, se referindo aqui ao embargo de declaração. O Pleno, ao promover a modulação de efeitos de pronunciamento em matéria tributária, tem resguardado a observância de entendimento contrário aos interesses fazendários. Nesse ponto, ele diz aqui claramente que não deve se posicionar, né, em favor da fazenda, em favor do Estado, e sim se posicionar a favor dos contribuintes. Continuando, firmado em sede de repercussão geral, enquanto há processo já em curso, protegendo os contribuintes que se insurgirem em face de exações tidas como indevidas. Isto ele disse lá nos autos do recurso extraordinário 593849 de Minas Gerais, em que teve como relator o ministro Edson Fachin. Continua aqui mais para frente, vamos terminar as aspas e continuar. Vejam, como bem diz o autor do artigo, é cristalina, é clara a afirmativa do ministro Marco Aurélio no trecho de seu voto. Isto porque, diz ele, estimular procedimentos à margem contra a Constituição Federal poderia se traduzir na possibilidade de criação de tributos inconstitucionais que, mesmo sendo cobrados,
não seriam ressarcidos aos contribuintes, não seriam devolvidos aos contribuintes. Ou seja, é a mesma coisa de dar carta branca para a criação de qualquer tipo de tributo, compelindo, obrigando os contribuintes ao pagamento. Em uma vez declarado inconstitucional, não haveria a necessidade de devolução, estimulando ainda mais essa prática pelos diversos entes tributantes do país. O restante do artigo é um enredo aqui entre a pretensão de eventual modulação pela Procuradoria-Geral da República ou pela Procuradora-Geral da República e julgamentos anteriores tidos pelo Pleno do STF já ocorrido, e logo na sequência o especialista encerra o artigo. Um artigo importantíssimo não só para os contribuintes, que somos todos nós, mas também para os profissionais, para os advogados que atuam do ramo do direito tributário ou queira se enveredar para esta seara do direito, para este ramo do direito que evidentemente é um ramo muito lucrativo para os advogados. E por esta razão eu resolvi repercutir aqui no nosso canal para que fique registrado aí esse importante artigo publicado pelo jornal Estadão, que teve a assinatura do advogado e tributarista Luiz Alexandre Castelo, que, como eu disse no início do vídeo, é sócio da Lopes e Castelo Sociedade de Advogados. Vamos deixar o link do artigo na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.